Então, Alexandre, né, para não ser tão técnico, o que que é o data source? Como é que vai funcionar essa classificação? Como é que isso funciona? Para que que serve? Por que que eu preciso? Qual que é a dificuldade de fazer isso? E como isso pode me ajudar? Uma das requisições que você precisa ter para alguns compliances, não só para LGPD, para GPDR ou para PCI, por exemplo, é você conseguir ter evidências de que você sabe que tem dentro do seu ambiente. Então, a pergunta que muitas empresas se fazem é: onde estão os meus dados sensíveis? Quais são os meus dados sensíveis? Eles estão seguros? Qual é o risco que eu tenho de ter um vazamento de dados, por exemplo? Se você não sabe nem onde estão seus dados, quem dirá saber o risco que você está correndo com eles? Então, a ideia do Data Discovery Classification é poder ajudar você a responder essa pergunta. Quais são seus dados sensíveis e onde esses dados estão? A partir daí, abre-se um escopo de infinitas possibilidades, vamos colocar assim, de como você deve tratar, de como você pode tratar e do que você pode fazer com os dados que foram classificados. Bom, basicamente, no Metrics Data Classification, nós temos três serviços: um indexador, um coletor e um classificador. O indexador vai varrer, ele faz a parte do discovery, vamos colocar assim, de todos os seus dados dentro do seu ambiente. Já o coletor, ele vai pegar todas as informações que nós precisamos dos documentos, como o tamanho, o tipo de arquivo, o conteúdo desse arquivo. Ah, ele pega o conteúdo? Como assim ele pega o conteúdo? É como se ele lesse o conteúdo e criasse para a gente ali um documentinho de TXT dizendo qual é o conteúdo daquele seu documento. Então, ele vai ler o seu Excel, ele vai ler o PDF, ele vai ler uma imagem, ele consegue ler qualquer tipo de arquivo e ele vai criar um documento que, né, é uma referência a esse arquivo. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui um classificador que vai dizer se o conteúdo que foi coletado é ou não sensível. Aqui eu preparei um ambiente de teste que eu coloquei poucas coisas para a gente poder mostrar de fato a ferramenta funcionando, né? Legal. Então, como é que funciona para ele classificar meus dados? A primeira coisa que você precisa se perguntar é: onde podem estar seus dados? Então, estes lugares onde você vai guardar dentro da sua infraestrutura, nós chamamos de data source, ou seja, é o tipo de ambiente de onde vai vir seu dado. Eu vou clicar aqui na parte de configuração para mostrar para vocês a parte de licenciamento da ferramenta, onde tem todas os tipos de data sources suportados pela ferramenta. Então, como é que funciona? Os meus dados que precisam ser protegidos e que precisam serem classificados, eles podem estar dentro de um box, dentro do Exchange, dentro de um file server, pode estar dentro do Google Drive. Então, todos esses ambientes aqui que a gente está vendo, inclusive o SQL, que inclui outros bancos de dados como Oracle, são os lugares onde os meus dados podem estar. Então, você pode licenciar a ferramenta comprando um desses módulos aqui ou mais de um. Para ajudar a proteger esses dados, a gente tem essas features aqui do lado, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente no nosso webinar, tá? Então, por enquanto, o que a gente precisa saber é que tipo de lugar ou onde eu estou guardando os meus dados. E é isso que você precisa adicionar dentro da ferramenta. O Netflix Data Classification é legal para fazer classificação de dados, por quê? Porque ele pode fazer tanto dados estruturados como dados não estruturados. Eu posso ter desde um banco de dados até uma pasta de um servidor de arquivos. Então, é uma ferramenta bem interessante porque ela trabalha com vários tipos de dados diferentes com o mesmo objetivo. Fazer o discover e classificar todas essas informações. Legal. Vamos então para a parte prática. Como é que eu vou fazer para adicionar o meu data source? Como é que eu vou fazer para adicionar aqui o meu servidor de arquivos, para processar e tudo mais? Como é que isso acontece? Cadê a mágica? E como é que isso vai acontecer dentro do meu ambiente? Então, eu vou colocar uma pastinha aqui para ele fazer o Data Discovery Classification para a gente ver isso acontecendo, tá? Vou clicar aqui no botãozinho adicionar, e aí eu vou escolher o tipo de dado que eu quero. Então, eu vou adicionar um servidor de arquivos, tá? Vou colocar aqui folder, por exemplo, e dentro de folder, eu posso colocar o caminho da minha pasta. Vocês estão vendo que aqui já tem vários caminhos, né? Porque a gente faz demonstração para os nossos clientes e acaba adicionando sempre aqui os caminhos, então aqui ficou salvo no cache do meu navegador, mas eu posso digitar aqui o caminho da minha pasta compartilhada. Ah, eu posso colocar o nome do computador? Não. Neste caso, precisa ser o caminho da pasta compartilhada. Você pode colocar tanto a pasta raiz, que no nosso caso seria dados, por exemplo, ou uma subpasta, como colocar a pastinha aqui essencial, confidencial, ou até mesmo a pastinha que a gente tem aqui, que se não me engano o nome dela é Shared, ok? Que é uma pastinha que todo mundo tem aqui para jogar seus arquivos lá dentro. Ele me pergunta como que eu quero fazer, qual vai ser a profundidade, se eu quero para uma pasta só, se eu quero para todas as pastas, se eu quero limitar a quantidade de subpastas que eu vou ler.
E se eu quero usar aqui um modo de OCR melhorado ou um modo normal? Eu vou deixar aqui no modo normal, default, e aqui eu vou colocar o meu nome de usuário e a minha senha para fazer a leitura desses dados, ok? Se o usuário que você logou na ferramenta já tem acesso a essa pasta e todas as subpastas, você só precisa clicar no botão Save. Pronto. Olha que simples. Muito fácil adicionar um data source para ser classificado. Ele vai ficar aqui como um pendente, por exemplo, e eu posso acompanhar qual é o status dele clicando aqui nesse botãozinho de gráfico. Então, clicando nesse botãozinho, eu consigo ver os status do que ele está fazendo. Então, por enquanto está vazio, né? Ele está começando a fazer agora, então daqui a pouco ele vai preencher essas informações para a gente. E se eu clicar aqui em cima, no meu dashboard, ele mostra para todos os dados. Então, ele fala, olha, tem um documento aqui, um caminho, na verdade, né? Um share, um data source, que eu estou esperando a coleção de dados. Então, ele vai começar a coletar as informações para a gente, ok? Então, daqui a pouco ele mostra aqui quantos documentos ele começou a encontrar e assim sucessivamente. Aqui já tem uma série de informações, como por exemplo, eu tenho 666 documentos classificados de um total de 668, sendo que 2 documentos foram excluídos. Talvez porque ele é uma extensão que eu não vou ler, ou um caminho de uma pasta ali que eu não tenho acesso, ou algo parecido, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês, que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.